O Palmeiras vai disputar mais um Mundial de Clubes, né? Que começa agora dia 3/2, mas o Palmeiras só estreia mesmo, galera, no dia 8/2. E quanto mais se aproxima do Mundial de Clubes, né, mais e mais brincadeiras aparecem nas redes sociais, né? Muitas vezes são piadas, são vidinho, tem até musiquinha aí que já tá nas paradas de sucesso há muito tempo, né? Mas a verdade, o Palmeiras é ou não é campeão mundial, galera? Hoje eu trouxe para vocês aqui alguns fatos, algumas coisas que aconteceram, né, nesse Mundial de 1951, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, o Palmeiras foi campeão mundial em 1951. Aí os caras falam: 51 é pinga. As coisas mais que a gente escuta aí na vida, né? Mas pra vocês, o Palmeiras é ou não é campeão mundial? Então no final do vídeo, galera, vocês podem deixar seu comentário lá falando a respeito do que é que você acha, se o Palmeiras é ou não é de fato campeão mundial, né? Então vamos lá, vamos para os fatos que a gente pode subentender que o Palmeiras é ou não é campeão do mundo, né? O Mundial que foi disputado em 1951, que foi a Taça Rio. Mas por que aconteceu a Taça Rio, galera? Como surgiu a Taça Rio, né? O primeiro, que o Brasil, não muito diferente dessa Copa de 2014, o Brasil investiu pesado, galera, para construir aquele Maracanã daquele tamanho, para época, né? Era considerado até pouco tempo atrás aí, era considerado o maior estádio do mundo, né? Então, o Maracanã era um templo, né, do futebol, né? Então, gastou muito dinheiro para construir o Maracanã e outros estádios aí Brasil afora para ter essa disputa, né, do Mundial, né? Então, voltando, galera, ao alto investimento que o Brasil fez na Copa do Mundo de 1950, teve algumas sedes, né? Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Que as duas principais eram Rio de Janeiro e São Paulo, né? São Paulo construiu o estádio, né, o Pacaembu, hoje bem conhecido como Pacaembu, né, com capacidade para 60 mil pessoas. Aquela época, 1950, galera, vamos voltar ao pouco investimento que o futebol tinha naquela época para construir um estádio para 60 mil lugares, era muito, muito dinheiro mesmo, galera. Agora vamos para o Maracanã, né, bem conhecido como Maracanã. Ele foi construído, galera, para ocupar nada menos que 200 mil pessoas, galera. Imagine o dinheiro que foi gasto nessa época com o estádio do Maracanã. Então foi um grande investimento. O Brasil chega na final com o estádio do Maracanã com bem mais de 200 mil pessoas, que tinha bem mais de 200 mil pessoas no Maracanã. E o Brasil empatado com o Uruguai em 1-1 no finalzinho. O Uruguai faz os 2-1 e é campeão mundial. Imagine a decepção de toda aquela pessoa, todo o Brasil, com o alto investimento que o Brasil tinha feito. A FIFA e seus conselheiros, galera, na época, né, ficaram, né, realmente, eles ficaram, qual é a palavra que eu vou dizer para vocês, com dó do povo brasileiro. E com isso, em 1951, eles criaram o torneio mundial de clubes. E para o Brasil ser considerado na época o tempo ter o maior estádio do mundo, né, não tinha outra sede melhor para poder realizar, né, o torneio mundial de clubes. Agora vocês se perguntam assim, galera, mas por que Palmeiras e Vasco
eles conseguiram, né, se classificar para esse torneio mundial. Dois aqui do Brasil. Né? Primeiro, o Vasco foi escolhido por ser o campeão carioca da época e ele foi como convidado do estádio sede, né? E o Palmeiras, campeão paulista, né? Que esses dois torneios na época, galera, era considerado praticamente um brasileiro, né? Só existia, esses eram os dois principais torneios que existia aqui no Brasil, né? Nessa época não existia campeonato brasileiro, né? Uma vez ou outra eles tentavam organizar a Taça Brasil, mas por muitas condições financeiras, que na época o futebol não dava esse valor financeiro, esse retorno financeiro que dá hoje pro futebol. Então as condições financeiras do futebol, galera, era totalmente diferente dessa época que é hoje, né? Era totalmente diferente, galera. Então, né, não existia um campeonato nacional igual nós temos hoje, né? Que nós temos Série A, Série B, Série C, até a Série D, né? Que há alguns anos atrás não existia também a Série D, né? Então, né, foi escolhido, né, o campeão carioca e o campeão paulista para disputar, né? E a CBD, né, era aquela Confederação Brasileira Desportiva, né? Não era nem CBF na época, era CBD, né? Ela, junto com a FIFA, ela organizou esse torneio mundial de clubes de 1951. Né? Então foram escolhidos, mas como foi escolhido os clubes do mundo inteiro, galera? Tá, então eles não podiam ser os campeões nacionais do mundo inteiro, senão ia ser time demais. Então ele pegou os 8 melhores seleções classificadas na Copa do Mundo de 1950 e chamaram os clubes campeões de cada país. Né? Alguns clubes, por condições financeiras, não pôde vir, galera. Agora outros puderam vir e participaram, né, do torneio mundial de clubes de 1951, galera. Então foram esses clubes que participaram. Então os 8 clubes que participaram desse mundial, então o mundial ele foi separado em 2 grupos. O grupo que foi disputar no Rio de Janeiro, né, no Maracanã, que foi o grupo A, que teve Vasco da Gama representando o Brasil, teve Sporting representando Portugal, teve Áustria Viena representando a Áustria e teve o Nacional representando o Uruguai. Esse foi o grupo do Rio de Janeiro. Só que teve o grupo de São Paulo com os 4 clubes, né, que disputaram em São Paulo, no Pacaembu, que foi o Palmeiras representando o Brasil, a Juventus representando a Itália, o Estrela Vermelha representando a Iugoslávia e o Nice representando a França. Uma coisa importante e primordial na organização do Mundial de Clubes de 1951 foi a ação conjunta da FIFA com a CBD, nossa atual CBF, sendo que os 3 principais dirigentes da FIFA na época, né, incluindo o presidente, não sei se eu vou conseguir pronunciar exatamente, né, eu sei que não, Jules Rimet, né, também seus secretários, né, e vice-presidente, né, que é o Torino Barassi, que ele na época ele era Otarino Barassi, na época ele era presidente da Confederação Italiana de Futebol, se eu não me engano. Otarino Barassi era presidente da Confederação Italiana de Futebol e secretário-geral e vice-presidente da FIFA. Né? E também tinha na organização do torneio de 1951 Stanley Rous, né? Que na época ele era presidente da Federação Inglesa e secretário-geral e vice-presidente da FIFA também.
né? Então tinha o presidente e tinha os dois vice-presidentes da FIFA na organização do torneio de 1951, galera. Junto com a CBD, que hoje nós conhecemos como CBF, né? Confederação Brasileira de Futebol. O torneio mundial de 1951 ele inspirou, né, a criação de outros torneios, como a Copa dos Campeões da Europa, consequentemente o torneio continental de clubes, né? Continental por quê? Porque só participavam dois continentes, galera, que era o sul-americano, né, e o europeu, né? Vinha o campeão sul-americano e ia enfrentar o campeão europeu, né? E quem fosse o campeão, né? Então deixava de fora a Ásia, a Oceania, a América do Norte, né? Então ficavam outros continentes de fora e não podia participar. Por isso que a FIFA considerou esses campeonatos como os campeonatos continentais. Então, até a atual gestão da FIFA, esses torneios é considerado, os times não é considerado campeão mundial, galera. Por não incluir os outros continentes, é considerado campeão continental. Então ficou determinado, galera, que o critério de escolha dos países convidados seria a ordem de colocação dos países na última Copa do Mundo, que foi a de 1950, de modo que seria convidado os principais campeões, né, de Uruguai, Brasil, né, que o Brasil teve o campeão do Rio de Janeiro de São Paulo, Suécia, Espanha, Inglaterra, Itália e Portugal. Em caso algum deles desistisse, seria convidado o clube mais bem classificado abaixo desses aí, né, de acordo com a Copa de 50, é claro, né. E alguns não puderam disputar, né, galera? Aí seguiu a classificação, né? Igual eu te falei, ou era problema financeiro, né? Não podia ir, que passagem, né, para atravessar o continente custava muito caro, né? Então teve vários fatores, né, que montou essas duas chaves aqui para disputar o Campeonato Mundial de Clubes de 1951. Então vamos ao grupo A, né, o grupo do Rio de Janeiro, né? Então o grupo do Rio de Janeiro teve o jogo, né? O primeiro jogo foi Áustria Viena e Nacional do Uruguai. O Áustria Viena ganhou de 4-0 do Nacional do Uruguai, deu um chocolate, né? O segundo jogo foi Vasco da Gama e Sporting de Portugal, né? Vasco da Gama aplicou outro chocolate de 5-1 no Sporting. O terceiro jogo foi Nacional e Sporting. O Nacional ganhou de 3-2, jogo suado, apertado. O quarto jogo foi Vasco da Gama e Áustria Viena, né, da Áustria. Vasco da Gama deu outro chocolate, 5-1 no Áustria Viena, né. O quinto jogo foi Sporting e Áustria Viena, que a Áustria Viena conquistou o jogo apertado, 2-1. E o último jogo, né, classificando o Vasco em primeiro lugar da sua chave, foi Vasco e Nacional do Uruguai, que o Vasco resolveu dar economizada nos gols, né, gol de 2-1 do Nacional do Uruguai. Então, com isso ficou Vasco em primeiro lugar desse grupo. Ficou o Vasco em primeiro lugar do grupo com 3 vitórias, né? Ficou o Vasco em primeiro lugar do grupo com 3 vitórias. E ficou o Áustria Viena em segundo lugar com 2 vitórias, né? Então o Vasco ficou em primeiro e a Áustria Viena em segundo do grupo. Agora vamos para o grupo de São Paulo. Já o grupo de São Paulo, galera, como tinha o Palmeiras como cabeça de chave, era um grupo mais pesado, né? Era um grupo com 3 europeus, né? Que era o Nice da França, a Juventus da Itália e o Estrela Vermelha da Iugoslávia, né? Então foi um grupo já bem complicado. No primeiro jogo o Palmeiras começou bem, né? Ganhou de 3-0 já no Nice da França. O segundo jogo, a Juventus ganhou de 3-2 do Estrela Vermelha, um jogo apertado, né? No terceiro jogo, a Juventus ganhou de 3-2
do Nice da França, outro jogo apertado. No quarto jogo, o Palmeiras ganhou de 2-1 do Estrela Vermelha, já garantindo a segunda vitória, né, junto com a Juventus. E o quinto jogo foi Nice da França, já eliminado, e Estrela Vermelha também eliminado. O Nice ganhou de 2-1. E para disputar o primeiro lugar do grupo, né, o último jogo foi Juventus e Palmeiras. E a Juventus deu um chocolate no meu Palmeiras de 4-0. Eita! Então a Juventus passou em primeiro, ia pegar Áustria Viena. E o Palmeiras passando em segundo ia enfrentar o Vasco da Gama, né? Lá no Rio de Janeiro. Então vamos agora para as semifinais do Mundial, né? Então em São Paulo, né, como o Juventus passou em primeiro e foi disputar o jogo em São Paulo, né? Pegou o Áustria Viena em São Paulo, né? Primeiro jogo Juventus e Áustria Viena foi 3-3. No segundo jogo, Juventus ganhou de 3-1 do Áustria Viena, né? Já, né, no Rio de Janeiro, né, que o Vasco passou em primeiro, então foi disputar os dois jogos com o Palmeiras no Rio de Janeiro. Primeiro jogo, o Palmeiras ganhou do Vasco de 2-1, né? Já no segundo jogo, também no Rio de Janeiro, o Palmeiras garantiu 0-0 e se classificou para a final. Já na final, galera, Palmeiras e Juventus, com Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 1-0, né? De 1-0 da Juventus. Já no segundo jogo, galera, o Palmeiras empatou em 2-2 e levou o Mundial de Clubes de 1951.